Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos ler a Bíblia em São Mateus, capítulo 7. São Mateus 5, versículo 37. E a irmã Celi Oliveira irá cantar o hino a um país. São Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Senhor Jesus, com os nossos corações voltados à Tua misericórdia, pedimos que o Senhor venha nos ajudar mais uma vez. Porque sem Ti, nada podemos fazer. E mesmo que nos esforcemos, não passa de trabalho carnal, humano, mortal. Mas se o Senhor pôr a Tua mão, tudo será próspero, Senhor. Porque tem o toque eterno do Senhor. E que o Senhor possa colocar esse toque eterno nestas palavras que vão ser ditas, para que elas possam saltar para a vida eterna, que possa edificar, fortificar, ajudar, Senhor, fortalecer, e que isso possa ter bons frutos em nós que vamos ouvir, a mim que também vou ouvir, Senhor, que eu possa ouvir com bom grado. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um. Ajude a todos nós, Senhor. Dê-nos saúde, dê-nos força, graça, para continuarmos na jornada. Ensina-nos a ser melhores cristãos, melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos uns para com os outros, melhores esposas, esposos, pastores, diáconos, e que possamos, no término deste culto, está com desejo de ser melhor, Pai. Te pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Há um país, irmã Celi. Além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Pranto nem mais dor, lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas moções tão lindas, os salvos todos com prazer o abraçará. Lindo país
acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas dos vales perfumados por jasmim. E enquanto o sol se põe no horizonte, eu busco ver em sonhos este lar. Vejo os remidos já ressuscitados, e todos nós o nosso Jesus louvar. Vejo os remidos já ressuscitados, e todos nós o nosso Jesus louvar. Deus abençoe a irmã Celi, cantou o hino a um país. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Irmãos, o falar tem um poder tão grande. O falar desgraça a vida das pessoas. Acaba com famílias. Destrói. Quantas vidas foram destruídas por uma palavra que ouviu? A palavra de uma mãe, o que uma mãe fala para uma filha, para um filho, pesa muito na vida daquele filho, daquela filha. Às vezes o que nós falamos transtorna a mente da outra pessoa. Não é porque é verdade, não é porque é certo, que nós devemos falar para certas pessoas. Aquela pessoa tem estrutura para ouvir aquilo. Aquela pessoa precisa de ouvir aquilo. Você tem necessidade de falar aquilo para aquela pessoa? Para que você quer contar? Para que você quer falar com aquela pessoa? Eu tenho tido experiências, às vezes você fala coisas corretas para as pessoas. Não estou falando aqui do púlpito não, que aqui é a palavra de Deus sendo ministrada. Estou falando pessoalmente, porque aqui eu não estou direcionando a um indivíduo. Eu estou falando que quando você fala individualmente, você conversa, senta para conversar com uma pessoa. Às vezes são coisas corretas, mas aquela pessoa não tem estrutura para ouvir aquilo que você vai dizer. E aquilo balança a cabeça da pessoa. Aquilo mexe com a cabeça daquela pessoa. E às vezes você não precisaria ter dito aquilo para a pessoa. Quantos lares foram de água abaixo porque a pessoa ouviu uma coisa
que era verdade, mas não precisava. Tem certas confissões que é uma bobagem. Tem certas confissões que é falta de revelação, falta de sabedoria. Então, o falar também edifica, constrói. Como o falar pode desgraçar uma vida, ele pode também abençoar uma vida. Você vê que depois que aquele gadareno foi liberto, aquelas pessoas, se você for ver lá, até aquela mulher que tocou nas orlas do vestido de Jesus, é porque ouviu falar de Jesus. Pelo testemunho, falou. E muitos que foram porque ouviram falar dele. Agora, o que nós estamos falando? Veja aqui, ó, Efésios 4, 1. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Já pensou se nós falarmos só o que for para edificação e medir antes? Aquela pessoa precisa de ouvir isto? Eu preciso de falar isso para aquela pessoa? E antes de falar qualquer coisa, para e pensa. Você vê que Jesus era silencioso. Como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Pensa nisso, uma vida silenciosa. Quem muito fala, muito erra. São Tiago nos manda, São Tiago 1,19. Não sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Espera, para. Não é porque é verdade, não é porque é certo. Não é porque você está vendo que você tem que dizer aquilo. Não. Você tem que parar. Eu tenho necessidade de falar isso. O irmão precisa de escutar isto. A irmã precisa de ouvir isto. Meu filho precisa ouvir isto. Eu preciso de contar isso para minha esposa. Eu preciso de falar isto para o meu marido. Precisa. Precisa de falar. Ah, mas é verdade, eu vi, eu sei. Mas você tem necessidade de falar, isso vai resolver alguma coisa? Ou você vai falar, aquilo só vai perturbar, não vai trazer resultado nenhum, não vai trazer fruto nenhum, vai só perturbar a outra pessoa? Vamos pensar nisto? O irmão Brana disse: oxalá se as minhas experiências amargas, né, servisse. Não são todas as pessoas que têm estrutura para ouvir certas coisas. E não são todas que veem as coisas. Você vê muitos filhos, já velhos, perturbados, porque a mãe disse: você nunca vai ser nada na vida. Às vezes ela falou aquilo não com maldade. Ela falou assim: meu filho, age, melhora, rapaz. Se você ficar nessa moleza aí, as coisas não vão vir de mão beijadas. Só que ela não soube usar as palavras. Se você ficar desse jeito, você não vai ser nada na vida. E aquilo mexe com a mente daquela pessoa, e ela fala: minha mãe disse que eu nunca vou ser nada na vida.
Não, essa moça, você nunca vai prestar na sua vida, filha. Ela cresce com aquilo lá. Minha mãe disse que eu nunca vou prestar na minha vida. Irmãos, palavra entra na mente da pessoa e as pessoas falam assim: fulano de tal desgraçou a minha vida. Mas aquela mulher desgraçou a minha vida. Já pensou se falasse assim: aquela pessoa abençoou a minha vida? Só porque sabe tem que falar? Só porque viu tem que falar? Porque é verdade tem que falar? Para que isso? Isso tem mudado a minha vida. Eu tenho sido calado ultimamente. Não quero falar nada. Mesmo que eu saiba, mesmo que eu esteja vendo, e eu quero saber se aquela pessoa precisa que eu vá nela e falar para ela. Se não for, não vou. É tanta conversa jogada fora, inútil, que por fim você só traz problema para você. Problemas, problemas, problemas. Veja aqui, ó. A estatura de um varão perfeito. 290. Imagino que os apóstolos não se portavam como nós. Fica um pouquinho à parte e fica observando 3, 4, 5 pessoas para você ver. Que barulhão. Que falatório inútil. E pensa bem antes de você falar qualquer coisa para uma pessoa. Antes de orientar qualquer coisa, você precisa de orientar alguém? Você precisa de falar certas verdades para uma pessoa? Pensa antes de falar com seus filhos. Ora primeiro, peça a Deus orientação. A sua mulher precisa de ouvir estas coisas. Seus filhos precisam? Precisa. Seu pai precisa de ouvir isto. Sua mãe, é necessário. É realmente necessidade falar isto. Tem que falar mesmo. Afinal das contas, você vai ver que 90% do que nós falamos não precisava falar. Precisa contar isto? Os apóstolos não se portavam como nós. Possivelmente eram homens de poucas palavras. Poucas. Sim, não, é, tá certo, não. Irmão, eu vou te falar isso para te orientar. Mas Deus mandou você falar aquilo para aquela pessoa para orientar ela? Deus mandou? Até que chegavam ao púlpito, então entravam, falava o que correspondia e se iam. Sim, Senhor, eles tinham poder, tinham virtudes. Eles não tinham questão com os homens. Há muita questão com o homem, há muita questão com a mulher, há muita questão com os filhos. Ó irmão, vou te falar isso. Ó irmão, vou te falar aquilo outro. O muito falar traz muita questão. Muitas pessoas estão na cachaça hoje porque ouviu uma palavra.
aquilo balança. Irmãos, o falar tem tanto poder que balança, desgraça uma mente. Eu vou ler aqui se der tempo. Aquela mulher que foi no psiquiatra. Aquele psiquiatra desgraçou a vida daquela moça, desgraçou aquela família, pelo que ele falou para ela. Quantos drogados tem, quantos filhos sem pai, sem mãe tem por causa de palavras? Quantas doenças não enfia na mente das pessoas? Seu filho precisa de escutar isto. Irmãos, só não somos sábios se não quisermos. Faz um concerto com seus lábios. Seja uma mulher silenciosa. Olha, o silêncio tem muito mais poder do que o barulho. Saiba o que você precisa de saber. Fala o que precisa de falar. Eles tinham poder, tinham virtude, eles não tinham questão com os homens, sabiam onde estava, é tudo, sabiam quem criam, continuavam caminhando no Espírito, operando, como disse outra noite, um pequeno sinal era tudo que Deus necessitava fazer, e logo nada podia impedir. Eles não duvidavam, nem estudavam as alternativas, nem se frustravam, como fazemos nós quando se devemos fazer isto ou aquilo. Eles de todos modos o faziam. Um pequeno sinal de Deus, isto era a resposta. Eram homens de poucas palavras. Isaías 53, como cordeiro mudo. Pensa, Jesus era calado, eles batiam nele. E citavam ele. Ele não abria a boca. Hoje parece que nós temos necessidade de falar. Temos necessidade de contar. Escuta aqui, ó. Advertência depois juízo. 15. A seguir. Olha, estranha coisa que exceto algumas senhoras que Billy colocou em um espaço antes, uma senhora de Louisville, ela tinha uma garotinha que estava aqui, penso que elas realmente pertencem à igreja de Deus em Louisville ou algo assim. Porém, cada caso, cada uma daqueles que vêm, antes que eu saísse da minha casa, o Espírito Santo me disse quem estaria aqui e que pediriam, e eu escrevia em um pedaço de papel que dizia o que pediriam e eles e suas perguntas na forma que eles a fariam e como seriam respondidas. Você vê que antes das pessoas irem, então eu poderia dizer a eles, aqui está o que ele sabia tudo, ele podia chegar, você vai perguntar isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro. Olha,
Olha agora, uns minutos atrás aqui, que o Espírito Santo chegar ao escritório e dizer, vem, ele me disse isso antes de vocês virem. Vê? Porém, enquanto eu estava ali em casa, quem estaria ali, que seria, qual seria a sua atitude, e tudo sobre isso, antes que eu saísse de minha casa. Eu tenho visto o tempo, muitas vezes, enquanto tenho vindo pela estrada orando, eu tenho visto esta fila de oração que passa ante mim, e eu conheço cada nome de cada pessoa que estaria na fila de oração, antes de chegar aqui, isso é correto. E sei mesmo onde elas estavam assentadas na igreja, e o que eles, como elas iriam vestidas, e qual seria a sua aparência. Você não diz às pessoas tudo assim. Nós não sabemos nada e queremos falar o que nós não sabemos. Nós supomos e falamos. Nós pensamos e falamos. O falar. Olha, há coisas sucedendo que você não diz a eles. Não é necessário dizer. Deus podia confiar num homem desse, ele sabia tudo, e não falava, não era necessário. Eu só digo às pessoas as coisas que vão ajudá-las. A maioria das nossas conversas é para desgraçar. É citando o nome de um, citando o nome do outro, é falando disso, falando daquilo outro. Olha, ele sabia tudo. Mas eu só digo às pessoas coisas que vão ajudá-las. Olha, tem mais, ó. Quando o Senhor me pressiona para que as diga. Ele tinha que ser pressionado para falar. Diga isto, você não deveria querer dizer tudo o que tem visto, porque isso não estaria bem. Falar. Irmão, eu tenho que te contar uma coisa. Irmão, eu tenho que te contar isso. Irmão, eu tenho que te contar aquilo outro. Irmão, eu tenho que te contar aquilo. Por fim, você enreda o outro e está tudo enredado. Aí eu falei para o fulano de tal, aí o fulano de tal não entendeu aquilo, a mente dele já torceu, e aquilo já não é aquilo que foi falado. Olha, escuta. Você se mete em problemas e coisas como essas. Você tem que saber como manejar essas coisas pelo Espírito do Senhor. Eu tenho tido pessoas paradas ante mim e me fazem perguntas. Quer ver? Eu sei exatamente, porém eu não lhes diria porque eu simplesmente me sinto forçado a não fazê-la. As pessoas perguntam, ele sabia e não respondia. Às vezes nós não sabemos e estamos respondendo. Seu filho pergunta, você sabe, mas você precisa de responder aquilo. Sua mulher pergunta, você sabe, mas ela precisa de saber aquilo. Aquela irmã precisa de te ouvir, o irmão precisa de te ouvir. Veja aqui, ó. Olha. Vida, todo mundo já viu essa história. Neste dia fui ver uma jovem dama que foi a um psiquiatra. Agora não é só psiquiatra que balança a mente das pessoas, não.
Muitas irmãs que conversam que não sabe, ou mesmo que sabe que não deveria falar, tem balançado a mente dos outros. Ela tinha 35 anos de idade. Nunca fumou, nunca bebeu em toda a sua vida. Uma ótima garota. Seu pessoal é cristão, seu pai é médico. E ela deu a sua vida para Cristo há muito tempo. E o que ela fez? Ela sai e finalmente chega a um lugar, em uma faculdade, onde ela estava lecionando, professora, e um psiquiatra ali, ele se assentou para conversar com ela. Sabe, eu vou te falar. Sabe, eu devo estar falando a pessoas que já ouviu tanta coisa. Sabe o que você faz? Faça como Paulo ensina. Esquecendo das coisas que atrás ficam. Prossiga para o alvo. Muda de direção. Para de falar tanto assim. Não tem fim a conversa. Fala. Quantas vidas arrebentadas. A minha mãe falou. O meu pai falou, o meu marido falou, o meu colega falou. E um psiquiatra ali, ele se assentou para conversar com ela e ele disse: olha, parece que não foi nada, né? Quer dizer que você nunca foi beijada por um rapaz? Quer dizer que você nunca foi beijada por um rapaz? Isso balançou a mente dela. Você sabe que os fariseus jogavam sombra sobre Jesus. Você vai ver aquele Jesus. O que você anda falando a respeito dos outros? O que você anda falando dentro de casa? Tem mães que nem falam, né? Gritam. Fala. Oh, menino, você não presta. Oh, você é preguiçoso. Oh, você não vai ser nada. Você não presta. Ó, irmão, eu quero te falar uma coisa. Eu tenho experiência pelo que eu estou falando. Às vezes você vai falar uma coisa para uma pessoa, achando que a pessoa vai ter a mesma visão que você está tendo daquilo. E a pessoa tem visão totalmente contrária. Você fala de uma forma, a pessoa recebe de outra. Muitos já devem ter tido essa experiência. Você fala em um espírito, a pessoa recebe no outro. Você fala de uma forma e a pessoa capta de outra. Então o que faz? Então é melhor não falar. Só se for preciso. É necessário falar isso? E antes de falar, mede as palavras. Quer dizer que você nunca foi beijada por um rapaz? Ela disse: nem uma só vez em toda a minha vida. Quer dizer que você nunca tomou um só golinho? E nunca foi em uma festa? Nunca? Disse: garota, você não sabe o que está perdendo. Quando ele falou isso, você não sabe o que está perdendo. Isso abriu. Agora, ele sendo um psiquiatra, ele balançou a mente da moça, a tal ponto que agora ela se tornou tão mal e tão rude, porque ouviu umas palavras. Ei, irmãs,
Você pega uma criança aí, isso me choca, viu? Eu fico olhando assim, que falta de entendimento. Por nada, por nada. Às vezes, por um prato de comida para um filho, vira uma briga. Por um copo que quebra, vira uma contenda dentro de uma casa. Porque limpou o chão e o filho entrou e pisou e sujou. É tanta palavra que sai. Agora está no psiquiatra, ele balançou a mente da moça. Tantas coisas têm balançado a mente das pessoas. Olha, a tal ponto que agora ela se tornou tão mal e tão ruim. Ela não era. Ela era uma cristã, era uma boa moça. Por que ficou mal e ruim? Pelo que ela ouviu. Por que esse menino ficou mal, ruim? O que você falou para ele? Companhia fala demais, viu? E você vai ver aqui no final, olha, que ela não suportava nem mesmo ouvir o nome de Jesus Cristo mais. Nós temos que meditar, pedir graça, não ficar falando, não. Muitos casamentos é o próprio marido que destrói, pelo que ele fala. Fala. Eu podia enumerar tantas coisas. Agora ela se tornou mal e tão ruim, que ela não quer nem mesmo ouvir o nome de Jesus pronunciado na sua presença. Só por isso que ela ouviu. Você nunca foi beijada? Você nunca bebeu? Você nunca dançou? Quantas pessoas estão alcoólatras hoje? Para e vai conversar com os alcoólatras. Para e vai conversar com os drogados. Ah, não, minha mãe falava isso para mim. O meu pai falava isso para mim. Vai lá nas mulheres que largaram os maridos. Meu marido falava isso para mim. A minha mulher falava isso para mim. Seja tardio para falar. Seja silencioso. Silenciosa. Pensa para responder. Peça graça para responder as perguntas. Irmãos, olha, o lar vai de água abaixo pelo que os pais falam, famílias vão de água abaixo, empresas vão de água abaixo. O falar tem um poder tremendo. Você constrói ou destrói? O linguajar constrói ou vai destruindo. Você vai construindo um caráter no seu filho, pelo que você vai falando para ele. Ô irmão, eu quero te contar isto. Eu quero te falar isto. Eu quero te contar aquilo outro. Sejamos sábios, não tolos. Veja, na sua presença, e até mesmo seu pai e sua mãe não podem vê-la mais. Por causa de conversa. E ela perdeu a sua mente. Perdeu a sua mente pelo que ouviu.
Balança, gente. O falar perturba. Tem frases, tem coisas, acontecimentos que você conta para os outros, perturba. Tem história que você conta para o seu filho. Eu estava ouvindo hoje a escolinha das crianças. Eu reprovei o que foi falado. Só que eu fiquei calado. O mentir não cresce a língua. Quem disse isso? Sei que é um sentido figurativo. Mas a criança não sabe o que é um sentido figurativo. O mentir não faz crescer a língua. A língua não vai crescendo, porque mente. Vai deturpar o caráter. Não, minha filha, se você mentir, sua língua vai ficar grande. Não, chega e fala, mostra a palavra para ele. Meu filho, ó, você nunca deve mentir, você fala o certo. Daqui a pouco eles estão olhando no espelho e vê se a língua está grande. Não, vamos falar o que é certo. Meu filho, se você fizer isso, seu nariz vai crescer. Seu nariz é não sei o quê. Seu nariz não sei o quê. Tanta bobagem. E mexe com a mente da criança. Se mexeu com a mente de uma professora. Olha, e mesmo seu pai não podem vê-la mais. Ela perdeu a sua mente e nessa próxima semana irá para um sanatório para fazer um tratamento de choque. É porque ela desviou seus pensamentos de Cristo para onde aquele psiquiatra estava movendo a sua mente. O ouvir. Um homem igual ao irmão Brana. Um homem igual ao irmão Brana. Não, eu posso ouvir qualquer coisa na internet, eu posso ouvir qualquer coisa no rádio, isso não me ataca, não. Um homem igual ao irmão Brana, o diabo atacou ele pelo que ele ouviu no rádio. Olha aqui, ó. Nesta manhã, enquanto é o que é o Espírito Santo, 29, vou seguir. Nesta manhã, enquanto eu tinha estado ouvindo, poucos dias atrás, um programa radiofônico, que parecia querer dizer que a criação veio de algumas cinzas que se juntaram. Pensou? Não, o homem veio do macaco, o homem veio disso, veio daquilo outro. Um pouco de fosfato e algumas químicas da terra, e que o calço do sol criou o germe de vida e o trouxe à existência. Quão ridículo! Quando o brilho do sol é destruir qualquer germe de vida. E ponha um germe fora no sol e ele o matará imediatamente. Não há tal coisa, porém Satanás estava tentando me atingir com isto. Pelo que ele estava ouvindo. E depois eu levei minha pequena Rebeca à escola, esta manhã, e no caminho de volta eu comecei a sintonizar a rádio de novo. E eu pensei que voltaria a ouvir essas coisas outra vez, assim sendo, simplesmente os desliguei. E enquanto eu ia rua acima, Satanás me disse, ele disse, você sabe que este homem, que você chama Jesus, foi simplesmente um homem em seu dia, como foi Billy Graham, Oral Roberts. Ele foi simplesmente um homem em volta do qual começaram a se reunir algumas pessoas e a dizer, ele é um grande homem, e depois de algum tempo ele se fez maior, e se converteu num Deus para eles. Se é o diabo que estava falando para ele pelo que ele tinha ouvido no rádio. Não começa a ouvir tudo que você fala ou não.
E eu fico pensando, e as pessoas que vivem de site em site, de conversa em conversa, escuta um aqui, escuta outro ali, você sabe o que vai fazer? Você vai virar uma bola de neve. Você vai virar uma sacola vazia, sem saber onde parar. Agora isso tem se espalhado através de todo mundo, desde que morreu, e isso é tudo. E eu pensei, quão mentiroso é. E então eu virei, enquanto eu estava atravessando a rua Green, eu disse: Satanás, você está falando à minha consciência. Gostaria de perguntar alguma coisa. Quem foi aquele de quem os profetas hebreus falaram que havia de vir? Quem foi o Messias ungido? O que estava sobre esses homens que lhes viram antecipadamente e falaram de sua vida milhares de anos antes de que ele chegasse aqui? Quem foi que predisse isso ao pé da letra? E quando ele veio, eles disseram: este foi contado com os malfeitores, e ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi com os ricos, seria sepultado, mas ele levantaria no terceiro dia, e ele levantou logo, ele prometeu o Espírito Santo, e eu o tenho. Assim sendo, pode se afastar disso, porque está escrito na palavra, e toda a palavra é verdadeira. Então ele se foi. Agora começa a ouvir rádio para você ver. Alguém me fez uma pergunta: pastor, será que eu posso ouvir as músicas românticas, antigas? Vai, começa a ouvir. Elas vão te levar diretamente do beco. Se você saiu, né? Que nem sei se saiu. Vai te levar para o beco novamente. Você vai começar a pensar que é jovem. E vai começar a passar manteiga no cabelo. E vai querer agir como um rapazinho. E achar que a todas as mocinhas vão te olhar. O diabo não dorme, não. Será que eu posso ouvir fulano de tal? Eu te pergunto, você pode? Eu vou falar com fulano de tal, será que eu posso falar? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Por que nós temos tantos problemas? Por quê? Porque nós falamos muito. Se você chega ali na esquina e conversa com alguém, fala muito com aquela pessoa, olha, nós temos que medir, irmãos. A palavra tem, quando nós vamos falar, primeiro ela tem que ser pesada no coração. Pesa todas as palavras que você vai falar no coração. Pesa elas antes. Pesa lá na sua alma, para ver se você precisa de falar aquilo. E peça a direção de Deus para você falar. Senhor, isso não vai causar transtorno? Senhor, isso não vai destruir? Senhor, aquela pessoa está pronta para ouvir isto? Mede. Se ele, ouvindo um programa de rádio, o diabo chegou nele, o que ele fará com as crianças? Eu tenho observado uma coisa: você contar a história de Sansão na Bíblia é uma coisa, você lê a Bíblia, mas passa um filme de Sansão para uma criança, aquilo atormenta a mente da criança. Preciso de dizer isto. Os apóstolos eram homens de poucas palavras. Harry Wright, o que o irmão Branham fala? Que ela era calada, vocês não lembram disso? Ela era uma mulher calada. Ela não estava lá conversando, tomando a frente.
Sara não era uma mulher que estava tomando a frente de tudo. Coisa triste é uma pessoa, não é só as mulheres não, uma pessoa paroleira. Eu conheço rapaz paroleiro. Fala da vida dos outros, sabe de tudo, fica bisbilhotando a vida dos outros. Já pensou? Um rapaz bisbilhoteiro, uma moça bisbilhoteira, uma mulher bisbilhoteira, um homem bisbilhoteiro. Fala. Misericórdia. Fala aqui, fala ali, fala aqui, fala ali, fala ali, fala ali. Você deve falar as coisas. Quando chegar ao final do dia, você sabe o que você falou. Você fala assim, eu falei isso para fulano de tal, eu conversei esse assunto, eu falei isso com fulano de tal, eu conversei sobre esse assunto. Não seja uma pessoa falante, não. Peça a Deus graça. Eu tinha tantas coisas para falar sobre isto. Olha, ouvir demônios, ouvir tanta coisa. Aquela moça só ouviu o psiquiatra. Acabou com a vida dela. Tem coisa que você fala assim, para que eu fui ouvir isto? Não tem? Para que eu fui ouvir aquela pessoa? Para que eu fui na casa dela? Por que ela foi me falar isto? Por que aquele rapaz foi me falar aquilo? Eu não sabia, eu nunca tinha despertado para aquilo. Mas por que ela me falou isso? Por que aquela irmã me contou isso? Eu era feliz, mas depois que me contaram isso, fala nada não, fica calado. Fala o que precisa de falar. Fala para os seus filhos aquilo que eles precisam de ouvir. Fala para o seu marido o que ele precisa de ouvir. Fala para os seus pais o que ele precisa de ouvir. Fala para a sua esposa o que ela tem necessidade de ouvir. Ela precisa de ouvir tanto desaforo. Elas falam assim, eu não era assim, você que me mudou. É aquele provérbio, não é? Água mole bate em pedra dura até que fura. Vai batendo. Fala. Seja o vosso falar. Senhor Jesus, nos ajuda, ó Pai, sermos prudentes, que o Espírito Santo feche a nossa boca. Que mensagem, Senhor. O profeta do Senhor sabia tudo. Sabia a roupa, o nome, tudo sobre aquela pessoa. Mas ele não falava. Ele podia simplesmente chegar e dizer, olha, eu sou tal. Eu sei isso, Deus me mostrou isso, eu sei aquilo outro. Mas enquanto o Senhor não mandava ele falar, ele não falava, Senhor. Que vida maravilhosa. Senhor, isso que nós anelamos. Que o nosso falar seja, Senhor, para edificação. Fecha a nossa boca, para que não venhamos falar o que não convém. Abençoe a todos, ó Pai, que tuas mãos de misericórdia repouse sobre os teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.
Deus os abençoe. Abraço. Até a próxima.